Convoco o secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Amélia Naomi, vereador Lino Bispo, vereador Renato Santiago, vereador Tomás Henrique, vereador Zé Luiz, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto Chagas, vereador Dr. José Cláudio, vereador Fabião Zagueiro, vereador Roberto do Eleven, vereador Marcão da Academia, vereador Rafael Pascucci, vereador Marcelo Garcia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Júnior da Farmácia e vereador Milton Vieira Filho. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que no tema regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem já de conhecimento de todos os vereadores, e ainda o adiamento por uma sessão dos processos 4879/2021, 9628/2021, 11118/2021, 1377/2021 e processo 1378/2021. Esses adiamento por uma sessão. Perdão, presidente, corrigindo aqui pela mesa, os dois processos 1377/2022, 1378/2022. Obrigado pela correção. Inclusão para leitura. Processo 2548/2022 e do processo 2556/2022. Solicito inclusão Eu falei o 2556, né? Solicita a inclusão para votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo de leitura. Emenda número 7, de autoria dos vereadores Dulce Rita, José Cláudio, Fabião, Fernando Petit, Júnior Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira, Rafael Pascucci e Walter Hayashi, ao processo 1643/2022. Solicita a inclusão para votação do processo 2569/2022, de autoria do vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só para informar a todos os nossos telespectadores da TV Câmara e também aqueles que estão aqui hoje na Câmara acompanhando os processos, devido ao protocolo do processo 2556/2022, que trata do parcelamento dos débitos junto ao Instituto de Previdência, e ainda a absorção pelo Executivo de emendas ao projeto, colegas vereadores pediram para que fosse adiada a votação de hoje para quinta-feira, para que eles possam, então, dar publicidade, não só das emendas que foram apresentadas e foram acolhidas, mas também desse processo de parcelamento. Portanto, senhor presidente, hoje, então, não teremos a votação do documento
no processo do Instituto. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Só para ficar registrado também, que há um comentário nas redes sociais, que a Câmara Municipal está fechada. A Câmara não está fechada para quem está nos assistindo pelas redes sociais. A Câmara está aberta. Determinação do Corpo de Bombeiro, não é do presidente, tá? É do Corpo de Bombeiro, galeria. Limitação 122 pessoas. Portanto, a Câmara está aberta de acordo que exige as normas técnicas de segurança, pedido pelo Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e a nossa Guarda. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui todos os servidores presentes, aqui e o que estão lá fora, pela greve belíssima no dia de hoje, de resistência pelo gatilho e contra a reforma. Queria dizer para vocês que nessa proposta da emenda assinada por 11 vereadores, que é no projeto do Pelon, que vai ter 2 votações, nós não assinamos, mas subscrevemos de coração e de alma, vereadora Dulce Rita. Espero sobre a emenda que está sendo apresentada, que é a mudança das datas. Então, quero dizer que nós somos favoráveis, eu, a vereadora Juliana Fraga, mas sei que tem um encaminhamento, mas estamos aqui para defender no processo. Okay, quero aqui também, senhor presidente, dizer em relação ao outro processo. É importante que nesse processo de emendas, porque no projeto de transição, tinha 40 e tantas emendas, e as comissões arquivaram as emendas. Então, nessa construção, hoje, para entrar qualquer emenda no projeto, precisa de 11 assinaturas. Então, eu gostaria que as minhas emendas fossem incorporadas por essa casa e que viesse a votação na terça ou na quinta. Deixa eu só, talvez todas as vezes eu vou ter que falar, eu acabei não falando, foi falha minha. Se o projeto não está em pauta, então não tem discussão com nenhum vereador, Amélia, com todo o respeito que eu tenho a você sabe disso, tá? Portanto, o vereador Juliano, que vai falar agora, pode até falar que o projeto vai ser, a data que vai ser votado, não tem problema nenhum. Senão vai começar uma discussão aqui, sendo que o projeto não está em pauta. Se não está em pauta, não pode comentar sobre o assunto da questão do projeto da Previdência, porque não está em pauta e não vai ser votado. Então, por favor, vamos respeitar aí o regimento interno da casa. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Bom, quero cumprimentar todos os servidores, colegas servidores e servidoras. O projeto que eu quero falar aqui é o projeto que entrou para a pauta hoje, o 2556, que dispõe sobre o parcelamento e o reparcelamento dos débitos do Instituto dos Servidores Municipais. Então, assim, tinha dinheiro previsto no orçamento, foi uma pedalada, assim, do prefeito, que tinha 77 milhões para fazer o aporte ao Instituto, não fez, e desse dinheiro ele remanejou para várias outras secretarias, inclusive 1 milhão, quase 1 milhão, para propaganda, para televisão, rádio, internet, passar pano para tudo que ele faz. Então, era dinheiro do Instituto, previsto no orçamento, que infelizmente agora está vindo para votação. Vereador. Então, foi para a pauta, por isso que eu estou fazendo com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, servidores aqui da casa, que está aqui na casa, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, eu vim aqui nesse microfone hoje em respeito ao servidor e gostaria muito que esse respeito desse para dar ouvido para o que a gente vai falar para vocês. Boa, obrigado. Ontem nós tivemos até numa palestra com o ministro Barroso, falando muito sobre a questão da democracia e a questão do ódio, né? Entre direita, entre esquerda, entre quem quer que seja. E a gente queria conversar aqui, aproveitar o servidor aqui na casa, para falar numa questão justamente de respeito. Nós aqui na casa estamos trabalhando, tentando achar toda forma possível de criar o melhor projeto possível. Por isso que ele está até agora aí.
em tramitação, onde nós, junto com os vereadores, estamos discutindo a melhor forma possível. Lembrando que o que está em jogo hoje é a vida do Instituto. E a gente tem que trabalhar também em condição do servidor. Infelizmente, nesse meio desse processo todo, muitos utilizam de vocês como até massa de manobra para o lado político. E não estou falando aqui dentro da casa, não. Vou falar porque é o seguinte, eu tenho acolhido os servidores, tenho conversado com os servidores, no meu gabinete, aonde eu vou em escolas, em UBS, aonde tiver. E eu vou contar de um fato aqui que aconteceu realmente. Fui, na última segunda-feira, senhor presidente, na UBS do Bosque dos Eucaliptos, acompanhar um projeto nosso aprovado na casa, uma instalação de um projeto na UBS. E lá fui indagado por alguns servidores que eu pude conversar com os servidores lá. Conversei com os servidores e eu tinha pessoas do meu lado, assessoria, pessoas que trabalham lá, acompanhando toda essa conversa. E a gente dialogando. E eu pedindo para o servidor, nos ajuda a construir algo melhor para vocês. É isso que a gente quer aqui, é isso que a gente está trabalhando. E foi uma conversa muito boa, uma conversa bem tranquila, e a gente pôde dialogar. Infelizmente, a gente fala muito do telefone sem fio, é uma brincadeira, né? Porque eu falo uma coisa para um aqui, depois vai para outro, depois vai para outro, e chega de outro jeito. Infelizmente, na última sessão de quinta-feira eu não estava presente, estava de licença aqui, e aconteceu um fato lá fora, que eu gostaria até que... Robertinho, eu vou pedir a licença para colocar o vídeo aqui, coisa rápida, tá? Faz favor, Adalberto. Um vídeo aqui. Esteve na UBS do Bosque dos Eucaliptos, e quando ele foi indagado por servidores, e aí, Marcão, como é que fica? Ele disse para os servidores, eu trabalho demais diferente de vocês. Eu trabalho muito, coisa que o servidor da saúde não faz. Foi essa fala que ele disse para os servidores lá da saúde. Está vendo, senhor presidente? Infelizmente, muitos utilizam, de repente, é uma vontade de se promover num momento como esse. De repente, alguém que quer ser candidato ou quer se promover dentro da sua entidade, ou quer ser, usa-se de um momento como esse. Primeiro que eu falo. Conclua, vereador, por favor. Mentira, mentira. Eu venho nesse microfone falar da mentira. Eu venho nesse microfone para falar do meu respeito ao servidor público. Eu trabalhei muito tempo também na prefeitura. Eu tenho muitos amigos, eu tenho familiar servidor público. E eu sempre também vou estar do lado do servidor. Muitas vezes a gente fica numa situação muito difícil, que a gente tem que atender o servidor e a legalidade. Mas, ao mesmo tempo, nunca deixamos de estar perto. Então, eu quero aqui, primeiro, falar de uma má-fé, de uma pessoa com má-fé que está utilizando esse movimento para se promover, contando inverdades, e eu venho nesse microfone falar, esse vereador tem total respeito ao servidor. Esse vereador sempre valorizou o servidor, e o servidor sabe disso. Quem acompanha o Marcão sabe disso. Conclua, então, vereador. Eu quero pedir aqui só, senhor presidente, desculpa, mas eu tenho que dar essa resposta a um movimento que aconteceu político e que faz de massa de manobra muito servidor inteligente que tem aqui. E a gente tem que avisar o que está acontecendo. E a resposta está aqui, né, Amélia? A gente está tentando trabalhar e as coisas estão se resolvendo. Infelizmente, por causa de um movimento desse, atrapalha até esse movimento, tudo que está acontecendo de bom. Porque alguém que quer se usar desse momento atrapalha uma negociação. Então, a gente pede, estamos trabalhando e vamos junto construir, e meu respeito a todo servidor. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi, com tempo de 1 minuto, tá, Amélia? Senhor presidente, quero cumprimentar o sindicato pela defesa da categoria, dizer ao vereador que a categoria está de olho. Na última sessão teve um documento assinado por 11 vereadores, foi muito importante a consolidação e a representação, a emenda apresentada pelos 11. O vereador não assinou. E o sindicato é legítimo, quem não assinou não está com os trabalhadores e tem que sair na defesa. Então, quero aqui dizer
para o vereador, apresente a emenda, porque no projeto o prefeito acaba com a pensão vitalícia. É a primeira vez que nós vamos ter pensão por tempo determinado. Está aí cheio de guarda aqui na Câmara, Conclua, mas vereador. vai ter pensão por tempo determinado. Com a palavra o vereador Tomás Henrique. Presidente, todo esse movimento dos servidores, para que eles protejam alegadamente direitos, não pode ser um movimento de desrespeito a nenhum vereador ou a casa. E outra coisa, me solidarizo ao vereador Marcão, porque muitas vezes sindicalista usa o servidor municipal para fazer política, sindicato ligado a partidos políticos. E outra coisa, vereadora, quero responder à vereadora do PT, porque aqui a gente precisa deixar as coisas bem claras. A emenda foi feita e assinada por vereadores da base. Dizer que quem não assinou a emenda é contra o trabalhador está errado. Eu não assinei a emenda, principalmente porque foi feita por vereadores da base. Eu fui cobrado por servidor, perguntou para mim, Tomás, por que você não assinou a emenda? E o principal motivo é porque não foi oferecido para mim. Então não pode também jogar para ter torcida desse jeito, falar que é contra todos os servidores, todos os trabalhadores, quem não assinou a emenda, que isso não é verdade. Eu sou a favor do bom servidor, sou a favor do bom servidor, mas se a gente tiver que discutir uma reforma da Previdência séria aqui, que corte privilégio, que gere economia para o município, nós vamos discutir com coragem e sem aceitar qualquer tipo de pressão do sindicato. O meu trabalho é pautado no que é bom para o coletivo, para a cidade de São José dos Campos, e a gente não aceita pressão na hora do voto. Suspenderemos a sessão para organização da pauta. Iniciadas em plenário, como requerido. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. O senhor presidente solicita a prorrogação de sessão por mais 90 minutos. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Quero informar os vereadores que foi... Isso aqui tudo? Tudo isso aqui? Que foi protocolado aqui na Câmara no dia 23/3/2022. Uma denúncia de prática em tese de infração político-administrativa por parte do senhor prefeito municipal, que foi atuado no processo número 2538/2022, documento diverso número 167/2022. Com análise preliminar das formalidades exigidas pela legislação, foi verificado que a denúncia está apta para leitura de deliberação do plenário sobre o seu recebimento. Por essa razão, e em atendimento ao artigo 5º, inciso 2, do Decreto de Lei 201/19 de 1967, determina a leitura da denúncia e a posterior votação sobre o seu recebimento. Peço, então, ao vereador Juvenil que faça a leitura na íntegra da denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, denúncia por infração político-administrativa em face do prefeito municipal de São José dos Campos, Felício Ramute. Milene Aparecida Alves Sivinski,
Aqui está omitindo os dados pessoais, CPF e RG, portanto não vou ler, né? Venho apresente Vossa Excelência com o objetivo específico de apresentar denúncia, pedido de afastamento, impeachment por infração político-administrativas em desfavor de Felício Ramute, atual prefeito de São José dos Campos, com o endereço A, tratamento omitido, com pedido em infinete recebido e processamento que devem prosseguir normalmente nos termos do decreto da Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, e Lei Orgânica número 86, de 2 de setembro de 2021, razão pela qual traceja os fatos apoiando-se às normas legais do caso citado e detalhado nesse documento, requerendo desde já o seu processamento. Primeiramente, cumpre consignar que, conforme o decreto de lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, e Lei Orgânica número 86, de 2 de setembro de 2021, todos os requisitos formais e materiais para o início do processo estão sendo observados, tal como anexo a esse pedido documentos públicos referentes à prestação de contas do IPSM, Instituto de Previdência do Servidor Municipal, e os documentos da LOA, Lei Orgânica Anual. Vale destacar que o Instituto do Servidor Municipal anteriormente já teve sua receita comprometida e realizado ajuste para a recuperação de suas contas e sobrevivência sem que ocorra dilapidação do patrimônio do Instituto. Imperioso destacar que o denunciante desde já solicita expressamente que o IPSM, Instituto do Servidor Municipal, e a Prefeitura de São José dos Campos e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sejam oficiados por um fim de acompanharem e enviarem a íntegra dos procedimentos referentes à apuração, todos dizendo respeito ao objeto da denúncia, da presente denúncia. Como é o conhecimento de todos, o prefeito Felício Ramute não realiza os aportes programados ao Instituto de Previdência do Servidor, que somam até o momento o valor de R$ 258.956.756,07, já inclusos juros e correção monetária, que pode ser verificado em https://ipsmsjc.sp.gov.br/explorer/arquivos/aporte porcentagem 20 de fevereiro porcentagem 20/20/22/pdf. Ainda se faz necessário destacar que o não repasse dos aportes estimados no período de 21, que ocasionam o valor destacado acima, os valores do aporte aprovado na LOA de 2021 não foram cumpridos em sua totalidade. Podem ser verificados os valores através do site https://ipsmsjc.sp.gov.br/explorer.arquivos.aporte porcentagem 20 de dezembro, porcentagem 20/20/21.pdf. Aportes esses não realizados que exigem o cumprimento da legislação em vigor, cito, Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Parágrafo 1º, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Parágrafo 4º, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos de programação em que se destinam. Sexto, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município, à Câmara dos Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidas. Sétimo, deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação dos recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos recebidos de qualquer título. Ainda relato que a própria administração municipal notificou em seu relatório de atividades ao TCE/São Paulo o porquê da não realização dos aportes devidos e apenas confirmou a não realização dos mesmos em sua integralidade, conforme pode ser verificado no site https://
www.sjc.gov.br/média/182194/07-relatório de atividades 2021, aldesp.pdf. E também, em anexo a esse processo, não bastasse ferir ao decreto de lei número 201, também fere a lei orgânica número 86, de 2 de setembro de 2021, conforme abaixo. Lei orgânica número 86, de 2 de setembro de 2021. Artigo 98. São infrações político-administrativas do prefeito municipal, sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com perda do mandato. Parágrafo 6º. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7º. Praticar, contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência ou omitir de sua prática. 8º. Omitir-se e negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos e interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Não podemos deixar de verificar as perdas financeiras do patrimônio ao IPSM em janeiro de 2020. O Instituto possuía um patrimônio de 2.217.012. Roger. Para não restar dúvidas, eu vou ler exatamente o que está aqui, letra a letra, número a número. Possui o valor de 2.217.012.240,63. E em fevereiro de 2021 possui o valor de 1.611.340.163,29, que somam uma perca de 605.672.077,34 no patrimônio da instituição, ocasionados pela ausência dos aportes programados e aprovados na LOA 2021, compreendendo o papel dessa Câmara Municipal na fiscalização e no fazer cumprir exigências legais para que não ocorra o risco futuro de insuficiência sustentável ao IPSM na manutenção dos pagamentos e dividendos dos servidores municipais, patrimônio do IPSM em janeiro de 2020, https://ipsm.sp.gov.br/explorer/arquivos/aportes 2020.pdf. Patrimônio do IPSM em fevereiro de 2022, ipsm.sp.gov.br/arquivo/aporte porcentagem 20 de fevereiro porcentagem 2020-22.pdf. Não podemos deixar de destacar que, por unanimidade de votos, o Comitê Financeiro do IPSM solicitou resgate de investimentos no montante de 31 milhões para socorrer o Caixa, instituição como constante em ata de reunião que exponho abaixo. Por unanimidade de votos, do plano financeiro resgatar o valor de 5,3 milhões do fundo BB, ações quantitativo, fundo de investimentos em cotas de fundos de investimentos e 26,2 milhões de fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento Caixa Brasil, gestão estratégia renda fixa, decorrente de fluxo de caixa deficitário estimado para o mês de fevereiro de 2022. A ata disponível no site e em anexo http://ipsm.sp.gov.br/explorer/arquivos/atas.comitê.investimentos 2022 fevereiro.pdf, o que pagará ainda mais perca do patrimônio do Instituto nos próximos meses. Assim, peço a regular tramitação da presente denúncia. São José dos Campos, 23 de março de 2022. Assinado Milene Aparecida Alves Sivinski, a denunciante.
Bom, Bom, feita então a leitura, passaremos então agora ao processo de votação sobre o recebimento da denúncia. Primeira, então, vereadora a se manifestar é a vereadora Mélia Naomi. Como vota, vereadora? Sim, Amélia Naomi, sim. Amélia Naomi, sim. Vereador doutor Elton, como vota, vereador? Não, doutor Elton, não. Vereador doutor Elton, não. Vereador doutor José Cláudio, como vota, vereador? Não. José Cláudio, não. Doutor José Cláudio, não. Vereadora Dulce Rita, como vota, vereadora? Não. Dulce Rita, não. Vereadora Dulce Rita, não. Vereador Fabião Zagueiro? Fabião Zagueiro, não. Fabião Zagueiro, não. Vereador Fernando Petiti, como vota? Não. Petiti, não. Vereador Fernando Petiti, não. Vereadora Juliana Fraga, como vota? Sim. Juliana, sim. Vereadora Juliana Fraga, sim. Vereador Júnior da Farmácia, como vota? Júnior da Farmácia, não. Vereador Júnior da Farmácia, não. Vereador Juvenil Silvério, como vota? Não. Vereador Juvenil Silvério, não. Vereador Lino Bispo, como vota? Lino Bispo, não. Lino Bispo, não. Vereador Marcão da Academia, como vota? Marcão, não. Marcão, não. Vereador Marcelo Garcia, como vota? Marcelo Garcia, não. Marcelo Garcia, também não. Vereador Milton Vieira Filho, como vota? Milton Vieira, não. Milton Vieira Filho, não. Vereador Rafael Pascucci, como vota? Pascucci, não. Rafael Pascucci, não. Vereador Renato Santiago, como vota? Renato Santiago, não. Renato Santiago, não. Vereador Roberto Chagas, como vota? Roberto Chagas, não. Roberto Chagas, não. Vereador Roberto do Eleve, como vota? Roberto do Eleve, não. Roberto do Eleve, não. Vereador Tomás Henrique, como vota? Tomás Henrique, sim. Tomás Henrique, sim. Vereador Walter Hayashi, como vota? Walter Hayashi, não. Walter Hayashi, não. Vereador José Luiz, como vota? José Luiz, não. José Luiz, não. 3 votos favoráveis para sim, senhor presidente. 17 votos não, senhor presidente. Com 17 votos não e 3 sim, portanto, então, o recebimento da denúncia está rejeitada. Isso mesmo, rejeitada. Só para ficar bem claro, isso, lógico, para todos os vereadores, nesse processo não tem fala. Então, eu estou te avisando só para não ter nenhum tipo de problema. Não estou pedindo para falar no processo, presidente, questão de ordem. Votei a favor do processo, por conta de um pedido que eu fiz em 2016 contra o então prefeito Amélia Naomi Carlos fez o Almeida. mesmo pedido para mim, vereador. Nesse processo não pode Contra falar, o vereador. então prefeito. Regimentalmente não pode, vereador. Presidente, garanta a questão de ordem. Eu tenho 1 minuto para formular. Vereador. 1 minuto para formular pelo regimento, presidente. Em 2016, eu fiz um pedido da mesma natureza que esse contra o então prefeito do PT, Carlos Almeida. E esse pedido foi votado por esta casa e, infelizmente, à época, rejeitado. Por coerência,
votei a favor deste mesmo pedido por conta de calote no repasse do aporte da Previdência. Curioso que o PT, na época, votou para proteger o prefeito do PT, mas eu sigo com a mesma coerência de que cheguei até aqui. Solicito ao vereador que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores, vereador. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo 1814/22, projeto de lei número 45/22, autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a suspender a aprovação de projetos de licenciamento e início de obras no bairro Urbanova, até que seja construído um novo acesso viário de entrada e saída no bairro. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 7/4/2022. Processo número 2357/22, projeto de lei número 56/22, autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa em parceria com tatuadores para atendimento das mulheres que sofreram traumas, queimaduras e diferentes ocorrências que resultaram em marcas e cicatrizes na pele e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 7/4/2022. Processo número 2403/2022, projeto de lei número 57/2022, autoria do vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a obrigatoriedade de pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimento do ramo no âmbito do município de São José dos Campos a fixarem cartazes que facilitem e incentivem a adoção de animais e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo para as emendas, 7/4/2022. Processo número 2548/2022, projeto de lei número 58/2022. Autoria do vereador Walter Hayashi. Denomina a área de preservação localizada entre o Córrego do Vidoca e a Avenida Doutor Eduardo Cury, que vai da Ponte Estaiada, Rua Ana Branco Gomes, até o início da Avenida Lineu de Moura, de área de preservação Cíntia Aiko Kumagai. Comissões Justiça, rito ordinário, tendo prazo para emenda 7/4/2022. Processo número 2556/2022. Projeto de lei 59/2022. Autoria, Poder Executivo. Dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, de que trata a emenda constitucional número 113 de 2021. Comissões Justiça e Economia, rito urgente, termo do prazo para emendas, 31 de março de 2022. Só informando, então, aos vereadores que a emenda número 7 ao processo 1643/2022 foi retirada pelos autores. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, vou solicitar a inclusão para a leitura da subemenda número 1, a emenda número 58 do processo número 1357/2022. Também a emenda número 59 ao processo número 1357/2022. A emenda número 60 ao processo número 1357/2022. A emenda 61 ao processo número 1357/2022 e a emenda 8 ao processo número 1643/2022. Também solicito a inclusão para votação do processo 11.118/2021, projeto de lei número 528/2021,
de autoria dos vereadores Marcão da Academia, Dr. Elton, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Roberto Chagas. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Juvenil que faça a leitura dos novos processos. Subemenda número 1, de autoria dos vereadores Dulce Rita, Dr. Zé Cláudio, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas e Walter Hayashi. A emenda número 58, de autoria dos vereadores Juvenil, Dr. Elton, Dr. Zé Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Lino Bis, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Roberto Eleve, Tomás Henrique, Walter Hayashi e Zé Luiz. Processo número 1357/22, projeto de lei número 3/22, autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 3/2022, autoria do Poder Executivo. Altera o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 19 da emenda número 58 ao projeto de lei complementar número 3/2022. Comissão de Justiça e Economia, rito urgente. Emenda número 59, de autoria dos vereadores Roberto Chagas, Dr. Zé Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Walter Hayashi, ao processo número 1357/2022, projeto de lei complementar número 3/2022, autoria do Poder Executivo. Altera o inciso 5 do caput, o parágrafo 1º e parágrafo 4º de todos do artigo 18 do projeto de lei complementar número 3/2022. Comissão de Justiça e Economia, rito urgente. Emenda número 60, de autoria dos vereadores Roberto Chagas, Dr. Zé Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Walter Hayashi. Ao processo número 1357/2022, projeto de lei complementar número 3/2022, autoria do Executivo. Altera o inciso 1 e 2 do parágrafo 7, do parágrafo 7q do artigo 79 do projeto de lei complementar número 3/2022. Comissões de Justiça e Economia, rito urgente. Retificando, altera os incisos 1 e 2 do parágrafo 7º do artigo 79 do projeto de lei complementar número 3/2022, Comissões de Justiça e Economia, rito urgente. Emenda número 61, de autoria dos vereadores Roberto Chagas, Dr. Zé Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Walter Hayashi. Ao processo número 1357/22, projeto de lei complementar número 3/22, autoria Poder Executivo, altera o artigo 28 do projeto de lei complementar número 3/22, Comissões de Justiça e Economia, rito urgente. Emenda número 8, de autoria dos vereadores Dulce Rita, Amélia Naomi, Dr. Zé Cláudio, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Juliana Fraga, Júnior Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci e Walter Hayashi, ao processo número 1643/22, proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2022, autoria do Executivo. O artigo 1º da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/22 passa a ter a seguinte redação: Comissões de Justiça e Economia, rito ordinário. Em votação, redação final ao processo 10.261/2021, projeto de lei 476/2021, autoria do vereador Dr. José Cláudio, Fabião Zagueiro, Lino Bispo, Milton Vieira Filho e José Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 1355/2022, projeto de lei 26/2022, autoria vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente.
Tramitação aprovada por unanimidade. Em discussão, o processo número 10.658/2021, projeto de lei 499/2021. Autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Processo aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Juvenil que faça a leitura de mais um processo. Emenda número 1, de autoria do vereador Dulce Rita, ao processo 1355/22, projeto de lei número 26/22, autoria vereador Dulce Rita. Altera o símbolo de ponto e vírgula para ponto final. Ao final do inciso 4º do artigo 4º e a redação do artigo 1º do projeto de lei número 26/2022. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário. Em discussão, o processo 11.8/2021, projeto de lei 528/2021, autoria do vereador Marcão da Academia, do vereador Dr. Elton, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto Chagas. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Processo aprovado por unanimidade. Vai falar? Bom. Por causa do tempo, Marcão. Não vai dar tempo, Em discussão, o processo número 12.491/2021, projeto de lei 598/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 717/2022. Projeto de lei 7/2022. Autoria vereadora Dulce Rita. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 981/2022, projeto de lei 11/2022, autoria da vereadora Dulce Rita. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 2569/2022, requerimento 291/2022, autoria do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Só para deixar registrado, o vereador Roberto Chagas e o vereador Dr. José Cláudio, então, abriram mão das suas falas no grande expediente. Nada mais a ver na tratar, está encerrada a presente sessão.